O som de seda rasgando cortou o salão de festas do Hotel Copacabana Palace como uma lâmina de guilhotina. 300 cabeças viraram em uníssono e o que viram foi um pesadelo. Carolina Dantas Morgan, grávida de 7 meses, exposta. Seu vestido esmeralda, que custava mais que o salário anual de muitos, caía em tiras ao redor dos ombros, revelando a curva de sua gravidez ao olhar faminto de toda a alta sociedade carioca. Naquele instante de silêncio macabro, antes que os murmúrios e os flashes das câmeras de celular começassem, ela viu. Viu o sorriso. Patrícia Morgan, a sogra, estava a metros de distância com uma taça de champanhe. Seus olhos, que deveriam transmitir horror, brilhavam com uma satisfação fria, inconfundível. Que coisa, Carolzinha, Patrícia disse, a voz amplificada pelo mármore. Parece que esses vestidos de grife não são feitos para, bem, corpos reais. Aquela humilhação pública brutal era só o aperitivo. O que Carolina descobriria nas horas seguintes, que o rasgo foi intencional, que seu marido era cúmplice e que a família dele estava armando um plano para roubar a fortuna de sua filha ainda não nascida. Transformaria a vítima mais rica do Rio de Janeiro na guerreira mais implacável que a cidade já tinha visto. Preparem-se, pois esta é a história da queda e do renascimento de Carolina Dantas, e de como seu pai, o magnata Ricardo Dantas, orquestrou uma vingança tão calculada que fez o chão tremer sob os pés de seus inimigos. O melhor da vingança não foi a destruição, mas a libertação. Carolina permitiu-se ser guiada para longe do salão, para longe das escadas e dos sussurros nos celulares que gravavam cada segundo de sua vergonha. Atrás dela, ouvia a voz de Daniel, ainda falando com Patrícia, ainda perguntando à mãe o que havia acontecido em vez de seguir a esposa. A saleta Kochek era pequena e silenciosa. Carolina sentou-se em um banco de madeira, as mãos ainda a tremer, enquanto Jéssica, a amiga de longa data, montava guarda na porta. Aquilo não foi um acidente, Jéssica disse em voz baixa, a fúria mal contida. Carolina levantou o olhar para a amiga. Eu sei, amiga, eu gravei tudo. Antes do rasgo, eu a vi olhando para a câmera. Ela piscou para a dona Fletcher. Suas mãos voltaram para a barriga. O bebê chutou, forte e insistente, completamente alheio ao fato de que sua avó acabara de humilhar a mãe na frente dos 300 mais ricos do Rio, que o vídeo provavelmente já estava viralizando, e que a vida de Carolina havia mudado de formas que ela ainda não conseguia compreender. Ela tirou o celular. As mãos tremiam tanto que mal conseguia desbloquear a tela. Bloqueia. Desbloqueia. O movimento era compulsivo, automático. Ela não conseguia parar. O vídeo já era um dos trending topics, com 2 milhões de visualizações na primeira hora. Os comentários demoravam a carregar. Golpista. Menina rica e mimada. Ela prendeu o coitado com um bebê. Karma por se achar melhor que todo mundo. Carolina não conseguia parar de ler, de rolar a tela, punindo-se com cada observação cruel de estranhos completos que tinham decidido em 30 segundos de vídeo exatamente quem ela era. Carolina! Daniel irrompeu na chapelaria, a gravata afrouxada, o rosto vermelho. Você está bem? A mamãe está arrasada. Ela não queria que isso acontecesse. Você sabe como ela fica quando bebe um pouco demais. Carolina olhou para o marido, sentindo um frio na espinha. O primeiro instinto dele não tinha sido verificar se ela estava bem, mas sim defender a mãe, explicar o inexplicável, dar desculpas. Eu quero ir para casa, Carolina disse calmamente. Devíamos voltar lá para fora, mostrar a todos que você está bem.
Se formos embora agora, parece que você está envergonhada. E estou envergonhada. Carolina rebateu, a voz ganhando força. Sua mãe acabou de me despir na frente de 300 pessoas. E você quer que eu volte lá para sorrir? A mandíbula de Daniel se apertou. Não foi isso que eu disse. Só acho que fugir piora as coisas. Eu não estou fugindo. Estou grávida de 7 meses e acabei de ser humilhada. Eu quero ir para casa. Tudo bem. A voz de Daniel era seca. Vou buscar o carro. Ele saiu sem tocá-la, sem perguntar se ela precisava de ajuda para se levantar, sem qualquer reconhecimento de que sua esposa havia sido exposta e ridicularizada da maneira mais pública possível. Jéssica ajudou Carolina a ficar de pé. Quer que eu vá com você? Não. A voz de Carolina estava mais firme do que ela esperava. Vou ficar bem. Mas ela não estava bem. Nem de perto. Enquanto caminhava pela entrada de serviço para evitar o salão principal, enquanto esperava Daniel trazer o carro, enquanto se sentava no banco do passageiro, observando as luzes da cidade borrarem, Carolina sentiu algo mudar dentro dela. Aquilo não havia sido um acidente. Sua sogra havia planejado tudo. O vestido, as flores, as câmeras, tudo orquestrado para humilhá-la de forma permanente e pública. A pergunta que a consumia era: por quê? E mais importante, o que Carolina faria a respeito? Carolina não conseguia parar de tremer. Daniel dirigia em silêncio, as mãos crispadas no volante. A cada poucos minutos, o celular dele vibrava com chamadas e mensagens. Os pais, o irmão, os amigos, todos querendo saber o que havia acontecido no baile. Ele não atendeu a nenhum deles, mas também não falou com Carolina. Ao chegarem ao seu prédio de apartamentos, Daniel finalmente se virou para olhar para ela. Você ainda está tremendo. Talvez devêssemos ir para o hospital só para ter certeza de que o bebê está bem. Carolina queria dizer não. Queria subir, trancar-se no quarto e fingir que nada havia acontecido. Mas o bebê estava chutando mais forte do que o normal, como se sentisse a angústia da mãe, e suas mãos não paravam de tremer. Tudo bem, ela disse em voz baixa. O pronto-socorro do hospital sírio-libanês era claro, estéril e barulhento demais. Uma televisão na sala de espera passava o noticiário da noite. Carolina se viu na tela. O cabelo desgrenhado, o corpo grávido exposto e a mão de Patrícia no copo, o rosto em uma máscara de falsa preocupação. Daniel também viu. Seu rosto empalideceu. Meu Deus, está em todo lugar! Uma enfermeira chamou Carolina quase imediatamente. Queixas de gravidez sempre tinham prioridade. Daniel a seguiu, o celular vibrando incessantemente no bolso. A doutora Rachel Morrison chegou em 20 minutos. Ela era gentil e eficiente, realizando os exames padrão com destreza, batimento cardíaco forte, bebê se movendo bem. A pressão arterial de Carolina estava elevada, mas não perigosamente. O bebê está bem, doutora Morrison disse gentilmente. Mas você precisa tentar se acalmar. Estresse como este não é bom para nenhum de vocês. Eu estou tentando, Carolina respondeu. Eu sei. A doutora Morrison olhou para Daniel, que digitava furiosamente no celular em um canto. Você tem apoio em casa? Alguém que possa ajudá-la a gerenciar seus níveis de estresse? Carolina seguiu o olhar da médica para o marido. Daniel estava completamente absorto no telefone, o rosto tenso em concentração. Gerenciando algo, consertando algo, nada disso envolvendo a esposa. Meu pai, Carolina disse baixinho. Eu tenho meu pai. A doutora Morrison assentiu. Bom, quero que você ligue para ele, hoje à noite. E quero que você considere tirar alguns dias de folga de seja lá o que estiver causando este nível de estresse. Depois que a médica saiu, Daniel finalmente tirou os olhos do celular.
Era o Tiago. Ele viu o vídeo. Quer saber se você está bem? Eu estou bem. A voz de Carolina saiu mais cortante do que ela pretendia. O que você acha, Daniel? Eu acho que minha mãe cometeu um erro. Eu acho que você está reagindo exageradamente. As palavras atingiram Carolina como um golpe físico. Reagindo exageradamente? O vestido já estava se desfazendo. A mamãe estava tentando ajudar. Ela bebeu demais. Essas coisas acontecem. Ela piscou para a câmera antes de rasgar meu vestido, Daniel. A Jéssica gravou tudo. A mandíbula de Daniel se apertou. A Jéssica nunca gostou da minha mãe. É claro que ela vai fazer parecer pior do que foi. Carolina encarou o marido, o homem com quem havia se casado 2 anos antes. O homem que havia prometido amá-la e protegê-la. Que agora estava em um quarto de hospital, defendendo a mãe, enquanto sua esposa grávida se sentava em uma mesa de exame, ainda vestindo um casaco emprestado sobre seu vestido arruinado. Eu quero ligar para o meu pai, Carolina disse em voz baixa. Seu pai odeia a minha família. Meu pai tem sido nada além de respeitoso com a sua família. Ele deu espaço a vocês dois para construírem o casamento. Ele nunca interferiu. Ele só fica na mansão dele nos julgando, me julgando por não ser rico o suficiente, bem-sucedido o suficiente, bom o suficiente para a filha dele. Isso não é verdade, não é? A voz de Daniel aumentou. Toda vez que o vemos, eu sinto a decepção dele. A filha dele, que poderia ter se casado com qualquer um, casou-se com um gerente de nível médio da zona leste de São Paulo. Tenho certeza que isso o agrada. Carolina sentiu as lágrimas arderem nos olhos. Eu não me casei com você por causa de onde você veio. Eu me casei com você porque eu te amava. Amava. Daniel repetiu no passado. Eu não quis dizer isso. Sim, você quis. Daniel pegou a jaqueta na cadeira. Vou tomar um ar. Ligue para o seu pai se quiser. Tenho certeza que ele terá muito a dizer sobre a minha família horrível. Ele saiu. Simplesmente saiu do quarto do hospital, deixando Carolina sentada ali em seu casaco emprestado, seu vestido arruinado, sua pressão arterial elevada e sua barriga de 7 meses. Ela pegou o celular pela enésima vez. Seus dedos se moveram automaticamente, encontrando o número do pai. Ricardo Dantas ele atendeu no segundo toque. Carolina? Vi as notícias. Você está bem? Sua voz era aguda, letal em sua calma. E foi assim que Carolina se quebrou. Todo o controle ao qual ela havia se agarrado desde o salão, desde o carro, desde o hospital, simplesmente se partiu. Ela começou a chorar. Soluços profundos, feios, ofegantes que ela não conseguia parar. Onde você está? Ricardo perguntou, sua voz mortalmente calma. No hospital. Sírio-libanês. O bebê está bem. Eu estou bem. Eu só não consigo parar de tremer. Estarei aí em 20 minutos. Pai, você não precisa. 20 minutos, Carolina. Ele desligou. Carolina sentou-se no quarto do hospital, ainda chorando, ainda tremendo, mas sentindo algo mudar dentro dela, algo que parecia quase um alívio. Ela não estava sozinha. O que quer que estivesse acontecendo com a família de Daniel, o que quer que viesse a seguir, ela não estava sozinha. Seu pai não a via há 6 meses. Essa havia sido a regra de Ricardo quando ela se casou. Dar espaço ao jovem casal, deixá-los construir suas próprias vidas, não interferir, não pairar. Deixar Carolina fazer suas próprias escolhas, seus próprios erros, suas próprias vitórias. Mas Carolina acabara de ser publicamente humilhada, seu vestido rasgado, seu corpo exposto, sua gravidez ridicularizada, e seu marido havia defendido a pessoa que fez isso. Ricardo Dantas estava chegando, e quando seu pai chegasse, Carolina sabia que tudo estava prestes a mudar. A enfermeira voltou para verificar seus sinais vitais mais uma vez. Sua pressão ainda está elevada,
Gostaríamos de mantê-la em observação durante a noite. Carolina assentiu. Ela não conseguia imaginar voltar para o apartamento agora. Não conseguia imaginar compartilhar uma cama com Daniel. Não conseguia imaginar fingir que tudo estava normal. Posso beber um pouco de água? Ela perguntou. A enfermeira trouxe um copo de plástico. Carolina bebeu devagar, tentando acalmar a respiração, tentando parar o tremor que havia tomado conta de todo o seu corpo. Lá fora, ela podia ouvir os sons do hospital. Máquinas apitando, passos apressados, conversas murmuradas, a vida continuando como se o mundo dela não tivesse acabado de sair completamente do eixo. Ela sentou-se naquele quarto silencioso, fingindo estar dormindo quando Daniel voltou. Ela podia senti-lo parado na soleira da porta, podia sentir sua presença, mas manteve os olhos fechados, a respiração uniforme. Ela não estava pronta para falar com ele, não estava pronta para ouvir mais desculpas. Eventualmente ele saiu, provavelmente para fazer mais ligações, para falar com a mãe, para gerenciar a situação. Carolina manteve os olhos fechados, continuou a fingir e tentou não pensar no que aconteceria a seguir. Ricardo Dantas chegou exatamente 20 minutos após o telefonema. Ele se moveu pelo hospital como uma força da natureza, quieto, eficiente, imparável. Em 30 minutos, Carolina foi transferida para um quarto particular. Em 1 hora, a doutora Morrison foi consultada novamente e sua internação noturna foi confirmada. Ricardo sentou-se na poltrona ao lado da cama de Carolina e não disse nada por um longo tempo, apenas segurou sua mão. Conte-me o que aconteceu, ele finalmente disse. O pedido não era um convite, mas uma ordem silenciosa e letal. Então Carolina contou. Tudo. O baile. Patrícia se oferecendo para consertar o vestido. O rasgo deliberado. As câmeras. A reação de Daniel. O hospital. A briga. Tudo escorreu em uma enxurrada de palavras que ela não conseguia parar. Ricardo ouviu sem interromper. Quando Carolina terminou, ele fez apenas uma pergunta. Você quer que eu conserte isso? Carolina olhou para o pai, para sua expressão cuidadosamente neutra, para a fúria silenciosa mal visível em seus olhos. Ela sabia o que ele estava oferecendo. Sabia que Ricardo Dantas tinha o poder, o dinheiro, as conexões para fazer Patrícia Morgan se arrepender do que havia feito. Poderia fazer a família Morgan inteira se arrepender. Eu não sei, Carolina disse honestamente. Uma parte de mim quer que eles sofram como eu estou sofrendo, mas outra parte só quer que isso vá embora. Quer fingir que nunca aconteceu. Não vá embora, Ricardo disse gentilmente. O vídeo tem 4 milhões de visualizações agora. Está em todos os sites de notícias, em todas as plataformas sociais. Isso é permanente, Carolina. Carolina sentiu a garganta apertar novamente. Eu sei. Então a pergunta não é se você quer que vá embora. A pergunta é o que você quer fazer a respeito. Antes que Carolina pudesse responder, houve uma batida na porta. Jéssica entrou, os braços cheios de roupas e artigos de higiene. Trouxe suas coisas do apartamento, Jéssica disse. O Daniel me deu a chave. Ele ainda está lá embaixo fazendo ligações. Obrigada, Carolina disse. Jéssica pousou as sacolas e pegou o celular. Você precisa ver isso. Antes de decidir qualquer coisa, você precisa ver o que eu gravei. Ela abriu o vídeo. Não o viral que mostrava o vestido rasgando, mas um diferente. Este começava mais cedo. Mostrava Patrícia e Dona Fletcher se posicionando perto do arranjo floral. Mostrava Patrícia observando Carolina se mover pela multidão. Mostrava o momento em que Patrícia encontrou o olhar de Carolina. Sorriu e gesticulou em direção ao fio solto no vestido de Carolina. O vídeo mostrava a mão de Patrícia deliberadamente enganchando o tecido na base de metal
afiada do suporte de flores. Mostrava o puxão forte. Mostrava o sorriso que passou pelo rosto de Patrícia antes que ela o disfarçasse em falso horror. E o mais condenável, o vídeo mostrava Patrícia piscando para Dona Fletcher antes de começar a gritar por ajuda. Carolina assistiu ao vídeo 3 vezes. A cada vez, suas mãos apertavam mais o lençol do hospital. Isso não foi um acidente. Isso foi planejado, coreografado, executado com precisão. Envie-me isso, Ricardo disse friamente. Jéssica o fez. Em minutos, o telefone de Ricardo estava vibrando com ligações de sua equipe jurídica, sua equipe de segurança, sua equipe de relações públicas. Ele saiu para o corredor para atender as chamadas. Você está bem? Jéssica perguntou, sentando-se na beirada da cama de Carolina. Não, Carolina disse. Eu realmente não estou bem. Que bom. Você não deveria estar bem. O que Patrícia fez foi diabólico. O Daniel acha que estou exagerando. O Daniel é um idiota. Jéssica cuspiu. Carolina riu, apesar de si mesma. Saiu mais como um soluço. Ele é meu marido. Isso não significa que ele pode fazer gaslighting com você. Carolina, eu te conheço desde os 7 anos. Eu vi você lidar com todos os desafios com graça e bondade. Você se desdobrou tentando conquistar a aprovação de Patrícia, e é assim que ela te retribui. Talvez eu estivesse tentando demais. Talvez eu a tenha feito se sentir ameaçada. Pare. Jéssica agarrou a mão de Carolina. Você não fez nada de errado. Patrícia rasgou seu vestido porque é uma mulher amarga e invejosa que não suporta que o filho dela tenha se casado com alguém que ela considera acima da família deles. Esse é o problema dela, não o seu. Carolina queria acreditar nisso. Queria aceitar que aquilo não era de alguma forma culpa dela. Mas anos de alfinetadas sutis de Patrícia, de comentários de Daniel sobre seu privilégio de tentar ser normal, haviam cobrado seu preço. Talvez ela fosse mimada. Talvez ela se achasse melhor do que todos. Talvez aquele fosse o karma por ter nascido rica. Ricardo voltou para o quarto. Seu rosto estava cuidadosamente inexpressivo, o que significava que ele estava furioso. Carolina havia aprendido a ler as expressões do pai anos atrás. Quanto mais inexpressivo o rosto, mais perigoso era o humor dele. Minha equipe recuperou as imagens de segurança do hotel, Ricardo disse. Vários ângulos, todos mostram o que o vídeo da Jéssica mostra. Isso foi premeditado. O que isso significa? Carolina perguntou. Significa que Patrícia Morgan planejou humilhá-la em público enquanto você está grávida de 7 meses. Isso não é um erro de bêbada, é crueldade calculada. Carolina sentiu algo frio se instalar em seu estômago. Por que ela faria isso? Vou descobrir, Ricardo disse. Antes que Carolina pudesse responder, seu telefone tocou. Era o banco, às 11h30 da noite. Senhora Morgan, a voz do outro lado disse. Aqui é Sarah, do Departamento de Fraude do Primeiro Banco Nacional. Detectamos atividade incomum na sua conta do fundo fiduciário. O sangue de Carolina gelou. Que tipo de atividade incomum? Alguém tentou acessar sua conta a partir de um dispositivo não registrado. A tentativa foi negada devido aos nossos protocolos de segurança, mas queríamos alertá-la imediatamente. A senhora pode confirmar sua localização atual? Estou no Hospital Sírio-Libanês. Estou aqui há horas. E seu marido? Ele está lá embaixo, na sala de espera, eu acho. Por quê? A tentativa de acesso se originou de um endereço residencial na zona leste de São Paulo. Rastreamos o endereço IP. Gostaria que eu compartilhasse essa informação com a senhora? Carolina sentiu as mãos começarem a tremer novamente. Sim. A mulher no telefone leu um endereço. Carolina reconheceu-o imediatamente. Era a casa de Patrícia e Victor Morgan. Alguém havia tentado acessar seu fundo fiduciário da casa de seus sogros. Hoje à noite,
enquanto Carolina estava no hospital, se recuperando do que eles haviam feito a ela no baile. Isso não era apenas humilhação. Isso era roubo, ou tentativa de roubo. Eles não tinham apenas tentado envergonhá-la. Eles tinham tentado roubá-la. Carolina, a voz de Ricardo cortou a conversa. O que foi? Carolina entregou-lhe o telefone. Observou o rosto dele enquanto falava com a representante do banco. Observou sua expressão mudar de inexpressiva para algo muito mais sombrio e muito mais perigoso. Quando ele desligou, Ricardo olhou para a filha por um longo momento. Agora sabemos o porquê, ele disse calmamente. Eles não estavam tentando humilhá-la por diversão. Eles estavam tentando pintá-la como instável, inapta, para que pudessem contestar o fundo fiduciário pré-natal do bebê. Eles estavam tentando roubar você, Carolina. E quando isso não funcionou, decidiram destruir sua credibilidade. Carolina sentiu que não conseguia respirar. 7 meses de gravidez, sentada em uma cama de hospital, vestindo um casaco emprestado porque a sogra havia rasgado seu vestido. E agora isso. Eles haviam tentado roubá-la, tentado acessar seu dinheiro, tentado armar para ela. O que eu não sabia, Carolina disse baixinho, mais para si mesma do que para qualquer outra pessoa, era que meu pai não estava planejando vingança. Ele estava planejando aniquilação. Ricardo Dantas sorriu. Não era um sorriso agradável. Descanse, ele disse. Isso será resolvido. Carolina acordou com a luz do sol entrando pela janela do hospital e o som de vozes elevadas no corredor. Ela reconheceu uma delas imediatamente. Daniel, você não pode simplesmente me expulsar. Aquela é minha esposa lá dentro. A voz da enfermeira era firme. A senhora Morgan solicitou que não haja visitantes, exceto aqueles em sua lista aprovada. O senhor não está nessa lista. Carolina sentou-se devagar. Seu corpo doía de uma noite de sono agitado. Sua mente estava confusa e densa. Ela pegou o celular. 6 chamadas perdidas de Daniel, 12 de Patrícia, 4 de números que ela não reconhecia. Ela ignorou todas e ligou para Jéssica. Como você está se sentindo? Jéssica perguntou imediatamente. Como se tivesse sido atropelada por um caminhão. Que horas são? Quase meio-dia. Seu pai a transferiu para uma ala particular. Daniel está tentando entrar há horas. Bom, Carolina se surpreendeu com a pouca culpa que sentia por isso. Você pode vir me buscar. A doutora Morrison está me dando alta hoje, mas eu não quero voltar para o apartamento. Já estou a caminho. Seu pai também tem um carro esperando lá embaixo. Vamos levá-la para a mansão. O Daniel vai enlouquecer. Que enlouqueça. 1 hora depois, Carolina estava vestida com as roupas que Jéssica havia trazido. Leggings macias, um suéter grande que acomodava sua barriga, sapatos confortáveis. Ela não se parecia em nada com a mulher que havia entrado no baile na noite anterior em seu vestido esmeralda e brincos de diamante. Ela parecia cansada, desgastada, mas de alguma forma também mais ela mesma do que tinha estado em meses. Ricardo estava esperando perto do elevador particular quando Carolina e Jéssica saíram. Ele beijou a testa da filha e não disse nada sobre as olheiras ou a maneira como suas mãos ainda tremiam levemente quando ela pensava que ninguém estava olhando. Eles pegaram a saída de serviço para evitar repórteres, porque havia repórteres agora. Câmeras, perguntas gritadas do outro lado do estacionamento. Carolina manteve a cabeça baixa e deixou o pai protegê-la da vista. A viagem de carro para a mansão. Dantas foi silenciosa. Ricardo trabalhava no telefone. Jéssica segurava a mão de Carolina, e Carolina olhava pela janela, observando a cidade dar lugar aos subúrbios, depois as ruas arborizadas do bairro exclusivo onde ela havia crescido. A mansão parecia exatamente como ela se lembrava, extensa, linda, segura. O quarto de sua infância estava inalterado. Seu pai o havia mantido exatamente como ela o havia deixado, quando se mudou com Daniel 2 anos antes.
Carolina parou na porta, olhando para sua antiga escrivaninha, as fotografias na parede de uma versão mais jovem e feliz de si mesma. Antes do casamento, antes da gravidez, antes de saber que o amor poderia ser usado como arma por pessoas que deveriam se importar com você. Estarei lá embaixo se precisar de mim, Ricardo disse calmamente. Pai? Carolina se virou para encará-lo. O que você vai fazer? O que eu deveria ter feito 2 anos atrás, quando você me disse que Patrícia estava fazendo comentários sobre você ser uma golpista? Eu vou proteger minha filha. Eu não quero que o senhor os destrua. Eu sei. A expressão de Ricardo suavizou levemente. Mas eu vou mostrar a eles que há consequências por atacar a minha família. Isso não é negociável. Ele saiu antes que Carolina pudesse argumentar. Ela ouviu seus passos ecoarem pelo corredor. Ouviu o som distante da porta do escritório dele se fechando. Ouviu a casa se acomodar em seu ritmo silencioso usual. Jéssica a ajudou a desfazer as poucas malas que haviam trazido. Quer conversar sobre isso? Ainda não, Carolina disse. Preciso pensar. Preciso descobrir o que vou dizer a Daniel. Como se convocado pelo nome, o telefone de Carolina tocou. Daniel novamente. Ela o deixou ir para o correio de voz e então ouviu a mensagem que ele deixou. Carolina, por favor, apenas fale comigo. Eu sei que você está na casa do seu pai. Eu sei que você está chateada, mas fugir não é a resposta. Precisamos lidar com isso juntos, como uma família. Meus pais querem pedir desculpas. Eles estão se sentindo péssimos pelo que aconteceu. Por favor, me ligue de volta. A mensagem não fez Carolina sentir nada. Nenhuma culpa. Nenhuma tristeza. Apenas uma exaustão profunda por ter que explicar ao marido por que seus pais tentarem roubá-la não era algo que pudesse ser consertado com um pedido de desculpas. Ela deletou a mensagem e desligou o celular. Do lado de fora de sua janela, ela podia ver a casa na árvore que seu pai havia construído quando ela tinha 8 anos. Ela não subia lá há anos, não pensava nisso há meses. Mas, de repente, ela não queria nada mais do que subir naquelas velhas tábuas de madeira e sentar-se no pequeno espaço onde se sentia segura quando criança. A subida foi mais difícil grávida de 7 meses. Jéssica a chamou de louca. Carolina não se importou. Ela precisava daquilo. Precisava estar em algum lugar que pertencesse inteiramente a ela. Em algum lugar onde Patrícia nunca esteve. Em algum lugar sobre o qual Daniel nunca perguntou. Em algum lugar que existia antes de tudo ficar tão complicado. A casa na árvore cheirava a madeira velha e infância. A verões lendo livros na sombra. A tarde se escondendo do mundo. A uma época em que a maior crise em sua vida era uma nota ruim ou uma briga com uma amiga. Carolina sentou-se no chão, as costas contra a parede, as mãos na barriga. O bebê chutou. Forte. Insistente. Real. Eu queria tanto ser normal. Carolina sussurrou para a filha. Provar que eu não era apenas o dinheiro do papai. Então eu me casei com alguém que me ressentia por isso e fingi não notar. O bebê chutou novamente como se dissesse, estou ouvindo. Sua avó Patrícia rasgou meu vestido na frente de 300 pessoas. Ela tentou roubar meu fundo fiduciário. Ela está planejando algo pior. Eu posso sentir. E seu pai a defendeu. Ele deu desculpas. Ele me disse que eu estava exagerando. Outro chute. Então aqui está o que eu preciso saber. A voz de Carolina falhou. Estou fazendo a coisa certa ao vir para cá? Ao deixar seu avô consertar isso? Ou estou apenas provando que Patrícia estava certa? Que sou mimada e egoísta e corro para o papai assim que as coisas ficam difíceis? O bebê não respondeu. Não podia responder. Mas Carolina sentiu o ritmo constante dos chutes, a forte prova de vida dentro dela. E algo se acalmou em seu peito. Ela não era mimada por ter um pai que a amava. Ela não era egoísta por esperar que o marido a defendesse.
Ela não estava exagerando sobre tentativa de roubo e humilhação pública. Ela estava apenas cansada. Cansada de pedir desculpas por quem era. Cansada de se fazer menor para deixar as outras pessoas confortáveis. Cansada de explicar a crueldade como mal entendido. A parte mais difícil, Carolina percebeu, era admitir que ela sabia o tempo todo. Cada sinal de alerta, cada bandeira vermelha, cada momento em que Patrícia mostrou exatamente quem ela era. Carolina havia explicado tudo, convencera-se de que melhoraria, que se ela apenas se esforçasse mais, fosse mais gentil, fosse mais compreensiva, Patrícia acabaria aceitando-a. Mas Patrícia não queria aceitação. Ela queria rendição. Ela queria Carolina quebrada e grata e pequena. Ela queria que a esposa de seu filho soubesse seu lugar. E quando Carolina se recusou a desempenhar esse papel, Patrícia decidiu forçar a barra. Carolina desceu da casa na árvore quando o sol começou a se pôr. Jéssica estava esperando no pé da escada. Se sentiu melhor? Jéssica perguntou. Não, Carolina disse honestamente. Mas eu sei o que preciso fazer. O que é? Parar de pedir desculpas. Parar de explicar. Parar de me defender para pessoas que já decidiram que sou culpada. Jéssica sorriu. Já era hora, garota. Elas voltaram para a casa juntas. Ricardo estava em seu escritório, ao telefone com alguém que Carolina não reconheceu. Ela captou fragmentos da conversa. Registros financeiros, documentação legal, protocolos de segurança. Seu pai estava fazendo o que fazia de melhor, proteger seus ativos. E no momento, Carolina era o ativo sob ataque. Ela deveria ter se sentido grata, deveria ter se sentido aliviada. Em vez disso, ela apenas sentiu tristeza. Tristeza por ter chegado a isso. Tristeza por a família do marido a odiar tanto. Tristeza por seu casamento estar desmoronando antes mesmo de sua filha nascer. Mas por baixo da tristeza havia algo mais duro. Algo que parecia quase raiva. Não era o tipo quente, explosivo. Era frio, calculista, determinado. Patrícia Morgan havia cometido um erro. Ela atacou uma mulher grávida. Ela a humilhou publicamente. Ela tentou roubá-la. E então, ela presumiu que Carolina simplesmente aceitaria. Perdoaria. Seguiria em frente porque era isso que meninas boazinhas faziam. Patrícia havia esquecido que Carolina Dantas era filha de Ricardo Dantas. E Ricardo Dantas não criou sua filha para ser uma vítima. O primeiro dominó caiu na manhã seguinte. Victor Morgan foi demitido de seu emprego de 23 anos. O motivo oficial foi reestruturação. O motivo real era que Ricardo Dantas fazia parte do conselho da empresa controladora. Carolina ainda não sabia disso. Só saberia em mais alguns dias. Mas a guerra havia começado. E seu pai jogava para vencer. Daniel apareceu na mansão no terceiro dia. Carolina estava no jardim lendo ao sol da tarde, quando ouviu a voz dele na porta da frente. Ouviu-o discutindo com a governanta. Ouviu a voz calma e fria de Ricardo dizendo que Carolina decidiria quando estaria pronta para vê-lo. Ela não estava pronta, mas também estava cansada de se esconder. Está tudo bem, Carolina chamou do jardim. Ele pode entrar. Daniel apareceu um momento depois, parecendo exausto. Seu cabelo estava bagunçado, sua camisa estava amassada, seus olhos estavam vermelhos. Ele parecia não ter dormido por dias. Carolina. Ele parou a poucos metros, como se estivesse inseguro se tinha permissão para se aproximar. Eu tentei te contatar por 3 dias. Eu sei. Por que você não atendeu minhas ligações? Por que você não me deixou te ver no hospital? Você é minha esposa. Você está carregando meu filho. Eu sou? A pergunta saiu mais cortante do que Carolina pretendia. Porque de onde eu estou,
Parece que eu sou a vítima da Patrícia e um inconveniente para você. Daniel estremeceu. Isso não é justo. Que parte não é justa? A parte em que sua mãe rasgou meu vestido na frente de 300 pessoas? Ou a parte em que você a defendeu? Ou talvez a parte em que alguém tentou acessar meu fundo fiduciário da casa dos seus pais? Daniel empalideceu. O quê? Você não sabia? Carolina estudou o rosto dele cuidadosamente. Ele parecia genuinamente chocado. Alguém tentou me roubar, Daniel, do fundo fiduciário da nossa filha, e a tentativa veio do computador dos seus pais. Isso é impossível. Eles não fariam. Daniel parou, seu rosto desmoronando. Meu Deus, o que eles fizeram? Por que você não pergunta a eles? Eu perguntei. Meu pai me ligou esta manhã. Ele foi demitido ontem. Depois de 23 anos na mesma empresa, eles de repente decidiram reestruturar. Ele está convencido de que seu pai está por trás disso. E ele está errado? Eu não sei. Ele está? Carolina não disse nada. Ela não sabia ao certo. Seu pai não havia lhe dito o que estava fazendo. Apenas havia prometido resolver. Mas ela conhecia Ricardo Dantas o suficiente para adivinhar. Seu pai não fazia ameaças vazias. Se ele disse que haveria consequências, haveria consequências. Carolina, por favor, a voz de Daniel falhou. Você precisa entender. Meus pais estão assustados. Eles acham que você e seu pai estão tentando nos cortar da vida do bebê. Eles acham que você os despreza. Eles tentaram me roubar, Daniel. Carolina sussurrou com dor. Eu sei que parece ruim, mas talvez tenha sido um mal-entendido. Talvez eles estivessem apenas tentando verificar a conta, para ter certeza de que você estava bem. Carolina encarou o marido. Você realmente não acredita nisso? Eu não sei mais no que acreditar. Daniel enterrou a cabeça nas mãos. Meu pai perdeu o emprego. Minha mãe está chorando há 3 dias. Eles vão perder a casa se meu pai não conseguir trabalho. E todo mundo está me culpando, dizendo que eu deveria controlar minha esposa, deveria falar com seu pai, deveria consertar isso. Consertar o que exatamente? Consertar o fato de que sua mãe me humilhou? Ou consertar o fato de que eles tentaram me roubar? Eles não roubaram. Eles falharam. Nenhum dinheiro foi levado. Então, tentativa de roubo é aceitável, contanto que eles não consigam. Não foi isso que eu quis dizer. Daniel olhou para ela, os olhos implorando. Carolina, eu te amo. Eu amo nossa filha. Mas isso está destruindo a minha família. Você não pode pedir ao seu pai para parar? Seja lá o que ele estiver fazendo, você não pode simplesmente fazê-lo parar? Carolina sentiu algo dentro dela ficar muito quieto, muito frio. Você acredita que foi um acidente? Ela perguntou. O vestido no baile. Você honestamente acredita que sua mãe não pretendia rasgá-lo? Daniel hesitou. Apenas 3 segundos. 3 segundos de silêncio. Mas foi o suficiente. Você sabia, Carolina disse suavemente. Não sobre o baile especificamente, mas você sabia que eles estavam planejando algo. Não, eu não sabia. Eles mencionaram que você precisava ser humilde, que você estava ficando muito confiante, que você precisava entender que não somos seus empregados. Mas eu não pensei que eles realmente fariam algo. Eu só pensei que eles estavam desabafando. Carolina sentiu a raiva subir. Fria, clara. Seus pais disseram que queriam me humilhar, e você não me avisou. Você não me defendeu. Você apenas deixou acontecer. Eu não deixei nada acontecer. Eu não sabia o que eles estavam planejando. Mas você sabia que eles estavam planejando algo, e você não disse nada. Você não fez nada. Você os deixou me humilhar, porque achou que eu precisava ser colocada no meu lugar. Daniel, saia. O quê? Saia da casa do meu pai. Saia da minha vista. Saia da minha vida até que você descubra de que lado você está. Não há lados.
Nós somos família. Não, Daniel. Seus pais são família. Eu sou a mulher com quem você se casou e que abandonou no segundo em que as coisas ficaram difíceis. Agora saia. Daniel levantou-se lentamente. Ele parecia querer discutir. Queria lutar. Mas algo no rosto de Carolina deve ter lhe dito que era inútil. Eu te amo, ele disse calmamente. Então você deveria ter me protegido. Ele foi embora. Carolina sentou-se no jardim, as mãos na barriga, e tentou não chorar. Ela havia terminado de chorar, terminado de pedir desculpas, terminado de se explicar para pessoas que já haviam se decidido. Naquela noite, o advogado Dr. Gustavo Ferreira chegou à mansão. Ele era um homem alto em seus 60 e poucos anos, com cabelo grisalho e olhos penetrantes. Ele era o advogado de Ricardo há 30 anos. Ele também era a mente legal mais implacável do Brasil. Senhora Morgan, Gustavo disse, espalhando documentos pela mesa de jantar. Seu pai me pediu para informá-la sobre o que descobrimos. Carolina sentou-se à frente dele. Ricardo sentou-se à cabeceira da mesa. Jéssica sentou-se ao lado de Carolina, a mão no ombro da amiga. Os Morgan têm desviado dinheiro do seu marido por 3 anos, Gustavo disse sem rodeios. Pequenas quantias no início, $300 aqui, $500 ali. Mas, com o tempo, eles pegaram aproximadamente $63 mil das contas de Daniel. Carolina sentiu o estômago despencar. Como? Eles tinham acesso às contas dele de quando ele era mais jovem. Aparentemente, ele nunca mudou as senhas ou removeu os nomes deles depois que completou 18 anos. Eles têm usado as informações dele para abrir cartões de crédito, fazer empréstimos e transferir fundos. Daniel sabe? Ainda não. Achei que a senhora deveria ser a única a contar a ele. Gustavo pegou outro conjunto de documentos. Estes eram papéis legais, arranjos de custódia, petições de direitos dos avós, todos preparados com antecedência, todos prontos para serem protocolados no momento em que a filha de Carolina nascesse. Eles estavam construindo um caso, Gustavo disse, documentando cada erro percebido que a senhora cometeu. Seu enjoo matinal foi anotado como incapacidade de cuidar de si mesma. Sua decisão de continuar trabalhando foi enquadrada como priorizar a carreira em detrimento do seu filho ainda não nascido. Suas aulas de yoga pré-natal foram caracterizadas como endoutrinação de nova era. Carolina sentiu-se enjoada. Eles iriam tentar levar meu bebê? Eles iriam tentar. Gustavo corrigiu. Se teriam conseguido é outra questão. Mas sim, esse parece ter sido o plano deles. Ricardo inclinou-se para a frente. Quero que você entenda uma coisa, Carolina. Isso não foi espontâneo. Isso não foi sua sogra bebendo demais e cometendo um erro. Esta foi uma campanha calculada e de longo prazo para minar você, para pintá-la como inapta, para se posicionarem para obter a custódia de sua neta. Por quê? A voz de Carolina falhou. Por que eles fariam isso? Dinheiro, Gustavo disse secamente. O fundo fiduciário de sua filha vale $40 milhões. Se pudessem provar que a senhora era inapta e Daniel incapaz de cuidar dela sozinho, eles poderiam peticionar a custódia. E o controle desse fundo fiduciário iria para quem tivesse a custódia. Carolina sentiu que não conseguia respirar. Eles não a odiavam porque ela era rica. Eles a odiavam porque ela não permitiria que roubassem de sua filha. Eu pensei que o pior havia passado, Carolina disse baixinho. E então, descobri o que eles haviam planejado para o meu bebê. A mão de Ricardo cobriu a dela. Acabou agora. Eles não chegarão perto de sua filha. Eu lhe prometo isso. Mas Carolina não estava pensando nas promessas do pai. Ela estava pensando em Daniel, no homem com quem havia se casado. Se ele sabia. Se ele havia feito parte disso. Ela precisava saber, mesmo que a resposta a destruísse.
Eu preciso ver Daniel, Carolina disse. Hoje à noite. Eu preciso perguntar a ele se ele sabia sobre o plano de custódia. Você tem certeza? Jéssica perguntou gentilmente. Você não precisa fazer isso agora. Sim, eu preciso. Porque se ele soubesse, se ele fizesse parte disso, meu casamento acabou. E eu preciso saber disso antes que minha filha nasça. Ricardo assentiu. Vou pedir para que o tragam aqui. Não aqui, Carolina disse. No apartamento. Eu preciso vê-lo no nosso espaço. Eu preciso ver o rosto dele quando eu perguntar. 1 hora depois, Carolina estava no apartamento que dividia com Daniel há 2 anos. Parecia estrangeiro agora, como um museu da vida de outra pessoa. Havia fotos nas paredes de tempos mais felizes. Carolina e Daniel em seu casamento, de férias na Itália, no hospital, quando descobriram sobre o bebê. Aquela garota nas fotografias parecia tão feliz, tão ingênua, tão certa de que o amor era o suficiente. Daniel chegou 20 minutos depois. Ele parecia surpreso ao ver Carolina parada em sua sala de estar. Você voltou para casa, ele disse. Não, Carolina respondeu. Eu vim buscar respostas. O rosto de Daniel mudou de surpresa para cautela. Que respostas? Carolina pegou os documentos que Gustavo Ferreira havia lhe dado, espalhou-os sobre a mesa de centro, observou o rosto de Daniel enquanto ele reconhecia o que estava vendo. Você sabia? Carolina perguntou. Daniel empalideceu. Ele pegou a petição de custódia, leu-a devagar. As mãos começaram a tremer. Não, ele disse finalmente. Eu não sabia sobre isso, mas você sabia que eles estavam documentando coisas. Você sabia que eles achavam que eu era inapta. Eles mencionaram preocupações sobre seus níveis de estresse, sobre se você estava pronta para a maternidade, mas eu pensei que eles estavam apenas preocupados. Eu não sabia que eles estavam construindo um caso legal. Carolina observou o rosto dele cuidadosamente, procurando a mentira, mas Daniel parecia genuinamente devastado, genuinamente chocado, a menos que fosse um ator melhor do que ela pensava. Seus pais estão te roubando há 3 anos, Carolina disse. Você sabia disso? A cabeça de Daniel estalou. O quê? Eles têm pegado dinheiro das suas contas, 63 mil dólares em 3 anos, usando suas informações para abrir cartões de crédito. Gustavo Ferreira tem toda a documentação. Daniel sentou-se pesadamente no sofá. É por isso que a mamãe ficava pedindo minhas senhas. Ela disse que queria me ajudar a organizar minhas finanças. Eu pensei que ela estava apenas sendo prestativa. Ela estava roubando de você, Daniel, de nós. E quando não puderam roubar de mim diretamente, decidiram levar minha filha. Nossa filha! A voz de Daniel era áspera. Ela é nossa filha, Carolina. É? Porque de onde eu estou, seus pais tentaram roubar dinheiro do fundo fiduciário dela. Eles tentaram construir um caso para obter a custódia. Eles rasgaram meu vestido em um baile para me fazer parecer instável. E você não fez nada para impedir nada disso. Eu não sabia. Você sabia o suficiente. Você sabia que eles me ressentiam. Você sabia que eles queriam me humilhar. Você sabia que eles estavam planejando algo. Mas você não disse nada. Você não fez nada. Você os deixou me humilhar porque achou que eu precisava ser corrigida. O rosto de Daniel desmoronou. Isso não é justo. Não é? A voz de Carolina aumentou. Você disse a eles que eu estava confiante demais, que eu precisava entender que não somos seus empregados. Essas foram suas palavras, Daniel. O amigo da Jéssica ouviu você no baile, antes do vestido. Você disse à sua mãe que eu precisava ver que não era perfeita. Daniel ficou muito quieto. Eu não quis dizer isso. O que você quis dizer, então? Explique para mim. Faça-me entender como dizer à sua mãe que eu precisava ser humilhada não é dar a ela permissão para rasgar meu vestido na frente de 300 pessoas. Eu só quis dizer. Daniel parou.
Começou de novo. Você tem o dinheiro do seu pai. Você nunca teve que se preocupar com nada. Eu só queria que você entendesse que o resto de nós não tem esse luxo, que meus pais trabalharam a vida inteira para me dar oportunidades, que eles merecem respeito, mesmo que não tenham a riqueza do seu pai. Eu sempre respeitei seus pais, Carolina disse calmamente, até que eles provaram que não mereciam. Eles estavam assustados, assustados de me perder, assustados de que você pegaria nossa filha e os cortaria completamente. As pessoas fazem coisas loucas quando estão assustadas. Carolina encarou o marido, o homem que ela havia amado, o homem com quem ela havia se casado, o homem que ainda estava dando desculpas para pessoas que haviam tentado roubar de sua filha. Você está certo, Carolina disse finalmente. As pessoas fazem coisas loucas quando estão assustadas, como se casar com alguém que as ressente, como ignorar todos os sinais de alerta porque você quer muito acreditar no amor, como se convencer de que se você apenas se esforçar mais, for mais gentil, for mais compreensiva, que as pessoas acabarão aceitando você. Carolina, você me queria pequena, Carolina continuou. Sua voz estava firme agora. Fria. Clara. Você me queria grata. Você se casou comigo por causa de quem meu pai era, e então me ressentiu por isso todos os dias do nosso casamento. Você queria o dinheiro, as conexões, o status, mas você não queria a mulher que veio com isso. Isso não é amor, Daniel. Isso é posse. Os olhos de Daniel se encheram de lágrimas. Eu te amo. Não, você ama a ideia de mim. Você ama o que eu represento, o que eu posso te dar. Mas você não me ama. Porque se você me amasse, você teria me protegido. E você não o fez. Eu vou pedir o divórcio, Carolina disse. O quê? Não, Carolina, por favor. Podemos consertar isso. Podemos ir à terapia. Podemos resolver isso. A porta da prisão estava destrancada o tempo todo. Carolina disse suavemente. Eu era minha própria carcereira. Ela saiu do apartamento, deixou as chaves no balcão, deixou o marido no sofá, deixou 2 anos de casamento e toda a esperança, o amor e o esforço que ela havia despejado nele. No carro, Jéssica estava esperando. Como foi? Ele sabia, Carolina disse. Não de tudo, mas o suficiente. Ele sabia que eles queriam me humilhar. E ele deixou acontecer. Jéssica abraçou Carolina, deixou a amiga chorar em seu ombro. Não ofereceu clichês ou conforto falso. Apenas a segurou enquanto os últimos pedaços do casamento de Carolina se despedaçavam. Eu continuo pensando naquele momento no baile, Carolina disse entre soluços. Quando meu vestido rasgou, você sabe o que eu senti? O quê? Alívio. Por apenas 1 segundo antes que o horror se instalasse, eu senti alívio porque eu finalmente tinha a prova. Eu finalmente tinha evidências de que eu não estava louca, que Patrícia realmente me odiava, que eu não estava imaginando. E esse alívio é quase pior do que a humilhação, porque significa que alguma parte de mim sabia o tempo todo. E eu fiquei mesmo assim. Jéssica se afastou para olhar para o rosto de Carolina. Você não está louca. Você não está imaginando coisas. E você não é estúpida por querer que seu casamento funcionasse. Você é humana. E você tem permissão para lamentar o casamento que você pensou que tinha, mesmo que nunca tenha sido real. Elas voltaram para a mansão em silêncio. Carolina olhava pela janela, observando as luzes da cidade borrarem, e tentava imaginar um futuro que não incluísse Daniel, que não incluísse tentar ganhar a aprovação de Patrícia, que não incluísse se fazer menor para caber na ideia de outra pessoa de quem ela deveria ser. Ela ainda não conseguia imaginar isso completamente, mas podia sentir, como uma porta se abrindo, como ar fresco depois de ficar em um quarto abafado por muito tempo, como possibilidade. Na mansão, Ricardo estava esperando na biblioteca. Ele deu uma olhada no rosto de Carolina
e abriu os braços. Ela foi para o abraço do pai e se deixou ser segurada como se tivesse 7 anos novamente, como se seu maior problema fosse um joelho ralado ou uma nota ruim, como se o mundo fosse seguro e justo e fizesse sentido. Acabou, Carolina sussurrou. Meu casamento acabou. Eu sei, Ricardo disse gentilmente. E sinto muito. Eu sei que você queria que funcionasse. Eu queria, mas querer algo não o torna real. Não torna. Eles ficaram ali por um longo tempo, pai e filha, da maneira como haviam ficado inúmeras vezes antes. Mas isso era diferente. Este não era o sofrimento da infância que se apagaria com o tempo. Esta era a dor adulta, complexa e confusa. Este era o fim de um sonho, a morte de um futuro que ela havia imaginado. Carolina se afastou finalmente, limpou os olhos, tentou sorrir. O que acontece agora? Agora, minha querida, Ricardo disse, terminamos o que eles começaram. Garantimos que sua filha esteja protegida. Garantimos que Patrícia e Vitor não possam machucar você novamente. E mostramos a Daniel exatamente o que ele perdeu. Eu não quero vingança. Eu sei, mas você merece justiça e sua neta também. Eles ameaçaram a minha neta e isso é imperdoável. 3 meses depois, Margarida Rosa Dantas Morgan nasceu às 6h23 da manhã, 3,5 kg, saudável, perfeita, com cabelo escuro como a mãe e a avó antes dela. Ricardo Dantas andava na sala de espera como um pai expectante, e não um avô. Jéssica estava na sala de parto ajudando Carolina a passar pelas contrações, pela respiração e pelo trabalho impossível de trazer uma nova vida ao mundo. Daniel não foi convidado. O nascimento de sua filha seria um momento de alegria, não de conflito. Na sala de recuperação, Carolina segurou sua filha e sentiu-se completa. Era para isso que tudo havia acontecido. A humilhação, a traição, a dor, tudo havia levado a este momento, a este bebê perfeito, enrugado, lindo, que não tinha ideia do quanto já era amado. Oi, Margarida Rosa, Carolina sussurrou. Eu sou sua mãe, e eu prometo a você, eu vou te proteger. Eu vou te ensinar a ser forte e gentil, e a nunca, jamais, se fazer pequena por ninguém, nem por mim. Carolina riu, uma risada genuína brotando de algum lugar profundo. Ela era mãe. Ela havia sobrevivido. E sua filha nunca teria que conhecer a mulher que Carolina tinha sido no baile. Apenas conheceria a mulher que Carolina se tornou. Mais forte, mais sábia, inquebrável. Daniel conheceu Margarida 2 dias depois no hospital, com Carolina e Jéssica presentes. Ele chorou ao segurá-la, sussurrou desculpas, promessas de ser melhor, de fazer melhor. Carolina não disse nada, apenas observou o marido, seu futuro ex-marido, conhecer sua filha, e se perguntou se ele entendia o que havia perdido. Não, Margarida. Ele ainda a veria, mesmo que apenas por horas supervisionadas. Mas Carolina, o casamento, o futuro que eles poderiam ter tido se ele tivesse escolhido diferente. O acordo de custódia foi finalizado 1 semana após o nascimento de Margarida. Daniel conseguiu 2 horas supervisionadas por semana, sem visitas noturnas até que Margarida fosse mais velha, sem contato com Patrícia ou Vitor, sem permissão escrita explícita de Carolina. Daniel assinou sem argumentar. Seu advogado o havia aconselhado de que lutar apenas pioraria as coisas, que o caso de Carolina era hermético. 6 meses após o nascimento de Margarida, Carolina se mudou para seu próprio apartamento, não a mansão do pai, nem o apartamento que dividia com Daniel, mas seu próprio espaço, moderno e luminoso. Ela estava estudando para o exame de admissão da Faculdade de Direito, para se especializar em Direito da Família,
para ajudar mulheres que enfrentavam as mesmas batalhas que ela havia travado. Ricardo a visitava todo domingo. Jéssica visitava 3 vezes por semana. Tiago, o irmão de Daniel, tornou-se um aliado inesperado, o único membro da família dele que havia escolhido a verdade em vez da lealdade. A família que Carolina havia escolhido e não a que havia sido designada. No aniversário de 1 ano do baile, Carolina foi convidada de volta ao Copacabana Palace. Ela foi, vestiu verde novamente, uma tonalidade mais escura e rica, uma cor que dizia: "Eu sobrevivi e estou mais forte por isso." Ela levou Jéssica como acompanhante, caminhou naquele salão com a cabeça erguida e os ombros para trás. A sala ficou quieta quando ela entrou, mas desta vez o silêncio não era de escárnio, era de respeito. Uma jovem visivelmente grávida se aproximou. As mãos tremiam levemente ao se apresentar. "Eu vi o que aconteceu com a senhora no ano passado e vi suas entrevistas. Isso me deu a coragem de deixar minha própria situação. Eu só queria agradecer." Carolina sentiu lágrimas nos olhos. "Você não está me incomodando. Você está validando cada decisão difícil que eu tomei. O melhor da vingança não é a destruição. É viver tão bem que você se esquece de por que um dia a quis." Carolina saiu do hotel naquela noite. Livre. Livre para construir a vida que queria. Livre para ser a mãe que Margarida merecia. Livre para parar de se desculpar por ser filha de Ricardo Dantas. Livre para abraçar o privilégio que vinha com essa identidade e usá-lo para o bem. Livre para ser ela mesma, sem se fazer pequena para mais ninguém. Ela sabia que Margarida veria o vídeo um dia. E o que ela diria? Diria que o baile não foi a pior coisa que aconteceu com ela, mas a melhor, porque lhe deu a coragem de escolher melhor. Diria que o amor deve ser seguro, gentil, honesto. Que sua avó Margarida Dantas construiu uma fortaleza de bondade e que ela, Carolina, havia feito o mesmo, e que o ciclo de dor terminava ali, com sua filha, Margarida Rosa. E você, o que pensa sobre esta história de traição, justiça e renascimento? Ricardo Dantas. Foi longe demais com suas consequências, ou Patrícia e Vitor colheram exatamente o que semearam. Daniel era apenas fraco, ou foi ativamente cúmplice? Deixe seus comentários abaixo. Eu leio cada um e adoro ver suas perspectivas sobre essas dinâmicas familiares complexas. Se esta história ressoou com você, se você sentiu aquela satisfação de ver a justiça ser feita, me faça um favor. Clique no botão gostei e compartilhe com alguém que precisa ouvir que se afastar de pessoas tóxicas não é fraqueza, é sabedoria. E se você é novo por aqui, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder as próximas histórias. Até a próxima. Lembre-se, você é mais forte do que pensa e merece ser amada incondicionalmente.